Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Márcio André Oliveira Santos, graduado e com mestrado em Ciências Sociais, doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Esse é o nosso episódio número 20 e hoje falamos sobre branquitude. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre branquitude. Hoje a gente recebe, direto da Bahia, o professor Márcio André Oliveira Santos, que ele é doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e tem mestrado também em Ciências Sociais. Ele é professor na Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Eu gostaria de começar pedindo para você, Márcio, para se apresentar aí para o pessoal, para falar do seu trabalho, para quem não te conhece ainda. Olá, boa noite. Então, como já foi dito, eu sou Márcio André, sou doutor em Ciência Política, dou aula na Unilab do Campo dos Malês, no curso de Bacharelado em Humanidades, mas venho da Federal do Piauí, né? Lá também era professor, era um departamento de Ciência Política. E tenho me dedicado nesses últimos anos ao estudo das relações raciais de modo geral, também das políticas raciais comparadas. Minha tese foi sobre as relações político-institucionais entre movimentos negros no Brasil e na Colômbia. A nossa conversa de hoje vai ser sobre branquitude. Eu gostaria de começar perguntando para você, Márcio, o que é branquitude? Pois é, branquitude, na realidade, não tem uma definição única, né? Branquitude é um conceito, né, que vem da língua inglesa, whiteness, e aí há uma série de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil que tentam dar uma definição muito, digamos, muito característica para a ideia de whiteness no caso brasileiro. Então, assim, a ideia de branquitude no caso brasileiro, né? Mas eu poderia dizer que branquitude é basicamente a não tematização do lugar dos brancos na lógica das relações raciais no Brasil. Essa é uma possibilidade de definição, né? Uma outra possibilidade de definição é a ideia segundo a qual a branquitude é a identidade racial dos brancos, ou então a invisibilização da identidade racial das pessoas brancas no Brasil. Ou seja, a branquitude, nesse sentido, é uma espécie de não lugar, né? Ou seja, se outros grupos raciais, étnico-raciais, né, foram forçados a criar uma definição de si próprios, que é serem definidos pelos outros, os brancos brasileiros, historicamente, não precisaram fazer isso. Né? Não precisaram por uma questão muito óbvia, né? Porque sempre foram hegemônicos do ponto de vista social, econômico, político, cultural e etc. Então, a identidade racial dos brancos nunca foi uma identidade, digamos, tematizável, exceto quando se deu a discussão aí dentro do final do século XIX em relação aos imigrantes europeus, né? Que aí era necessário criar uma espécie de lógica classificatória desses imigrantes, assim, né? Por óbvio, né? Tipo alemães, suíços, né? Portugueses, espanhóis, gregos, etc. Né? E aí mesmo assim havia o que a Geralda Seifer chama de critério de latinidade, ou seja, a ideia segundo a qual a gente não queria necessariamente, assim, não se queria todos os brancos, no caso da imigração, mas sim determinados brancos, né? Eram mais preferidos, eram mais benquistos do que outros. Então, lá no topo da lista estão os alemães, os suíços, os ingleses, em detrimento de espanhóis, de portugueses, ou seja, daqueles povos ali que habitavam, ou então italianos do sul, eram rejeitados em relação aos italianos do norte, porque se entendia que os italianos do norte, né, eram mais arianos do que os italianos do sul, que eram mais morenos, etc, etc. Isso, então, de maneira muito focada, muito, muito específica. De maneira geral, então, já que no Brasil não importa tanto
assim, qual a origem do seu grupo étnico nacional do qual você provém, do ponto de vista de ser branco, né? O fato de você é visto como branco e logo essa identidade é uma identidade que lhe possibilita uma série de privilégios, que te possibilita uma série de vantagens na sociedade. Assim que se constrói historicamente, histórica e sociologicamente essa ideia de branquitude entre nós. É claro que, assim, eu estou falando assim, em termos muito genéricos, muito gerais, né? Porque você tem N especificidades aí, né? Isso não significa dizer que, enfim, seria tudo resolvido, que seria tudo uma maravilha, mas o fato é que esses estudos sobre a branquitude tentam focar um pouco essa relação entre essa identidade não tematizada, ou então essa identidade racial invisibilizada, que são os brancos, em relação a outras identidades hipervisíveis, né, tais como negros, indígenas, etc. Eu agradeço o Márcio pela presença, assim, é um colega aqui da Unilab, e eu acho que essa oportunidade de conversar é muito importante, até porque a gente sempre conversa a partir de lugares, né? E a gente está a partir de um lugar semelhante agora, compartilhamos um certo lugar, um certo espaço, né? Então, essa questão da branquitude eu acho bem interessante, Márcio, quando você aponta a necessidade de ser tema no Brasil, de um tema de conversação atual. Eu queria que você fizesse um paralelo entre discussões, a diferença das discussões sobre branquitude e as discussões sobre racismo, porque é comum, me parece, que acontece muitas vezes das pessoas questionarem o racismo como se o racismo ocorresse de forma descarnada. O racista é o outro, e você não questiona os privilégios, né? Esses privilégios da branquitude, né? Pois é, esse é um grande tema e extremamente difícil, na verdade, assim, pela seguinte razão. Falar de branquitude é falar de racismo, evidentemente, né? Falar de racismo, sobretudo de racismo institucional e de racismo estrutural. Agora, localizar os privilégios da branquitude, evidentemente, em relação às pessoas brancas, não significa acusar as pessoas brancas, em bloco, de serem todas racistas. Isso é um absurdo total. Certo. Então, eu sempre faço o seguinte paralelo. Eu sou homem, tá? Assim como vocês dois. Nós usufruímos automaticamente dos privilégios de sermos homens numa sociedade que é sexista e machista. Ou seja, em relação às mulheres, nós temos privilégios, que são privilégios, assim, historicamente falando, né? Historicamente e sociologicamente falando. Privilégios econômicos, privilégios sociais, privilégios culturais, simbólicos e, sobretudo, psicológico, né? Ou seja, tem uma gama de situações em que a gente simplesmente nem reflete sobre o nosso lugar de homem. A gente simplesmente, né, exerce esse poderio, né, em relação às mulheres, né? Assim, tanto que tem várias situações atuais em que as mulheres nos questionam, ou então questionam esse lugar que nós ocupamos, e há assim, para uns e outros, mais ou menos estranhamento em relação a esses questionamentos, né? Por quê? Fomos forjados a partir dessa matriz do machismo e do sexismo. Em relação à branquitude, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, assim, as pessoas brancas no Brasil, elas usufruem automaticamente desses privilégios raciais, né? E aí, para ficar mais claro, por exemplo, se a gente liga a televisão, ou então a gente abre o jornal, ou então a gente verifica as propagandas de moda, as propagandas de imóveis, as propagandas de carro, enfim, de bens, né? E o que a gente vê é uma maioria de pessoas brancas representando potenciais consumidores ou compradores desses produtos, ou então, enfim, digamos, expressando valor em relação àquilo ali, né? Isso é um tipo de privilégio, ou seja, é uma espécie de uma reprodução a nível subliminar e cotidianizado desse privilégio da branquitude, né? Agora, isso não faz das pessoas que estão sendo, digamos, assim, enriquecidas por esse privilégio, né, os brancos no caso, como necessariamente racistas. Por isso que, assim, tem alguns autores que falam que é necessário que os brancos deixem de ser brancos, mas não para se tornar negros de uma hora para outra, não é isso, né? Não é esse o caso. Mas deixem de ser brancos no sentido do lugar que o branco ocupa nas sociedades ocidentais. O que, evidentemente, é uma utopia, extremamente difícil, né? Você deixar de ser branco de uma hora para outra, né? Assim, para quem é branco. Mas tampouco também
e essa é uma outra, assim, é outro campo que tem que ser mais tematizado, não se trata também de culpabilizar as pessoas brancas, né? Então, porque tem uma certa retórica em torno da culpabilização. Vamos culpar os brancos porque assim vai resolver o problema. Não, assim, isso não resolve o problema, né? E sim trazer as pessoas brancas, de modo geral, né, para refletir acerca desse lugar. Do mesmo modo que o feminismo tem feito conosco, homens, né, esse repensar dos nossos lugares de privilégio na sociedade. Mas tampouco a gente consegue, de uma hora para outra, naturalmente, abrir mão de tantos privilégios, né, adquiridos historicamente. Né? Assim, desde o ponto de vista, digamos, epistemológico, né? Sei lá, livros didáticos, digamos, conteúdos que se aprendem nas diversas disciplinas, as narrativas históricas, as narrativas heróicas, as narrativas mitológicas. Ou seja, é um repensar, digamos, global de uma situação que é muito difícil de se resolver de uma hora para outra, né? Ou seja, é um projeto de fato. Em relação à branquitude também, eu creio que será um projeto. Então, assim, só para poder frisar isso melhor, se ao mesmo tempo não tem como a gente pensar a branquitude descolado da ideia do racismo, né, é errado, do meu ponto de vista, associar os privilégios da branquitude necessariamente a uma espécie de atitude racista. Tá certo? Ou seja, ninguém que tem família branca, ou então sou um homem branco, né, que esteja casado com uma mulher branca, tem que se culpar por isso necessariamente. Agora, é necessário que a gente reflita que, claro, há uma lógica de reprodução desses privilégios, né? Isso beneficia uns em detrimento de outros. Seja numa escala mais diretamente social ou econômica, ou então, ou simultaneamente, numa escala também cultural e psicológica. Você falando dessas coisas culturais, de consumo e mercado, eu vi agora o pessoal do Melhores do Mundo fez um vídeo, uma matéria sobre o boneco, o Finn, que é o personagem principal do filme, do último que saiu, Star Wars. E eles foram em várias lojas do Brasil, em vários lugares do Brasil, e esse boneco, que é o personagem principal, o herói do filme que tá fazendo mais sucesso agora, por ele ser negro, provavelmente, ele tá sobrando nas prateleiras, né? Tipo, os outros foram todos comprados. Eu até escrevi um textozinho sobre essa situação, tem que melhorar para publicar, porque eu vi isso que vocês viram também, né? Então, alguns fãs foram em várias lojas, assim, né? Fizeram uma rede, né? Uhum. Então, verificaram em várias lojas, Brasil afora, que o bonequinho Finn encalhou, né? E aí, assim, é delicado, porque não dá para acusar os fãs do Star Wars, assim, de imediato de racistas. É claro que seria muito forçoso isso. Mas não é estranho que exatamente um bonequinho negro tenha encalhado nas lojas, né, do Brasil afora? Então, tem a ver com a representação também de quem pode ser herói, ou então de quem pode ser protagonista em determinados filmes e peças, peças culturais, né? Então, é claro que assim, o encalhamento do Finn é reflexo, sim, desse racismo que a gente está comentando aqui, né? Ou até mesmo, se quiser, de um certo efeito da lógica da branquitude, né? Ou seja, como é que você prefere um em detrimento de outro, para termos, de fato, uma evidência de que houve uma atitude racista, né, coletiva em relação ao boneco do Finn, se fizéssemos uma pesquisa amostral em relação a isso. Mas, repito, é evidente que tem alguma coisa estranha, no mínimo estranha, em torno do encalhamento do boneco do Finn. Aí, aqui em casa, o que eu fiz? Eu fui na loja, então tenho 2 filhos negros, né? E aí comprei o bonequinho do Finn, dei para eles, tirei foto, botei na internet, assim, para reforçar essa ideia, nessa construção também da identidade negra deles a partir do bonequinho Finn, né? Que, assim, que é um trabalho constante que se faz, evidentemente, com crianças negras, né? Porque não tem como não tematizar a importância da autoestima das crianças negras, né? Sabendo-se que a gente está numa sociedade racista e tal, né? E aí, um tem 6 anos, outro tem 10 anos. A gente já fala sobre isso, né, com eles. A minha companheira, né, é doutora em História, também pesquisa relações raciais. A gente dialoga muito sobre isso aqui em casa, né? A gente tenta, então, assim, trazer esses ícones, ou então esses referenciais negros, né, para casa o tempo inteiro. Assim, na verdade, tem um grupo de intelectuais, jornalistas, né, dedicados a reflexão sobre a representatividade, digamos, estética negra nos brinquedos, de modo geral, né?
Então, é um debate que não é um debate novo necessariamente, é um debate que tem aí, sei lá, algumas décadas, né? Mas que vira e mexe ele ganha mais força, né, quando tem acontecimentos como esses, né? Ainda temos o mercado consumidor, nós temos o mercado consumidor que é muito significativo, só que as empresas de brinquedo, a indústria de brinquedos ainda não enxergou, então, assim, tem um pouco de interesse, na verdade, né, em direcionar os seus produtos para as crianças negras e com a preocupação, evidentemente, de construir uma identidade negra, né, que seja positiva. Assim, pelo contrário, o que a gente vê nos meios de comunicação diuturnamente é uma detratação da identidade negra. E aí, enfim, é complicado isso, né? Ou seja, e esse debate sobre o Finn, né, o boneco do Finn, tem muito a ver com branquitude também, né? Porque, assim, nenhum de nós nunca viu uma situação em que tem encalhado um boneco por ser branco, né? Até encalham outros bonecos, outros brinquedos por outras razões, mas não encalha porque tem um componente racial no meio do boneco, ou então na essência do boneco. Porque eu ia encalhar logo com o boneco do Finn, né? Enfim, complicado. Tem uma coisa assim que eu acho que é só para esclarecer, o pessoal pode estranhar, eu acho que é bom que estranhe. Por que a gente está fazendo um programa do Filosofia Pop sobre branquitude? Esse estranhamento faz parte de uma perspectiva da filosofia, que a filosofia geralmente ela se quer universal, desencarnada, inclusive, sem corpo nenhum. Aí se você pega o sujeito cartesiano não tem nem corpo. Se você pega o véu da ignorância do House, você não tem ali nenhuma identificação de onde você está falando, né? Mas quando você pega o Cornel West falando, você já vê que ele fala e o corpo dele ele faz questão de manter a identidade, inclusive Pantera Negra, né? E isso causa grande incômodo dentro da... Ele fala que na trajetória dele, muitas vezes falaram para ele, você podia maneirar um pouco do seu jeito de falar? Ele falou, não, eu não vou maneirar nada. Isso faz parte da minha identidade, eu quero tornar isso visível, né? Eu queria perguntar para o Márcio, quando você, na sua trajetória de formação, percebeu esse branqueamento do currículo? Quando que você teve essa autoconsciência? Marcos, eu tive essa autoconsciência de maneira muito tardia, muito tardia. Mas na graduação, assim, a minha história, digamos, com a construção da minha identidade negra é bastante complexa, né? E assim, né, para resumir, então, sou de uma família negra, meus pais são negros de pele clara, eu tenho a pele clara também, porque a minha avó, né, por parte de mãe, é uma avó negra de pele preta, mas o meu avô, já falecido, era um homem negro de pele bem clara, assim, tanto que na minha infância eu achava que meu avô era branco. Então eu lembro que eu tinha uma relação muito contraditória com meu avô, porque ora eu tinha muita identificação com ele, mas ora eu tinha muita rejeição naquele avô, né? E isso fui entender isso depois, né, quando adulto, né? Mas enfim. Aí eu lembro que aos 19 anos que eu fiz um questionamento em relação à minha identidade racial, né? Porque eu vivia no meio negro, na verdade, né? Esse tema sequer era debatido na família, ninguém falava sobre negritude, nada disso, né? A gente ouvia música, né, black americana, a gente ouvia partido alto, samba, pagode, né? Enfim, essa família negra periférica da zona norte do Rio de Janeiro, de uma favela lá no Lins, de Vasconcelos, né? Então não é um tema, assim, não era uma família de intelectuais, né? Mas eu não sei por qual razão exatamente eu fui me questionar em relação à minha identidade racial aos 19 anos. Então, dos 19 anos em diante, eu passei a me reivindicar negro, né? Assim, foi algo, assim, não vou dizer espontâneo, mas foi um processo muito, muito singular, né? Mas aí, anos depois, quando entrei na graduação em Ciências Sociais na UERJ, né, eu queria entender basicamente o seguinte: poxa, por que é que os negros vivem nas favelas, majoritariamente, e os brancos vivem no asfalto? Isso porque minha mãe até hoje é manicure e pedicure, né? Então ela fazia unha, né, das suas clientes na parte de classe média do Lins Vasconcelos, do Meia, né? Então os clientes eram majoritariamente brancos, né? Então, em muitos momentos, ela nos levava para fazer unha, né? Então, já que não tinha, né, com quem ficar em casa e tal, e eu percebi essa contradição, ou seja, quando eu adentrava no mundo dos brancos, ou seja, nesse mundo de classe média, né, era um mundo de posses, de riqueza, né, de organização social e tal. Mas quando eu voltava para o meu mundo, era um mundo de pobreza, era um mundo negro, né? Então, eu queria entender isso, basicamente, era meu questionamento na graduação, né? Eu lembro que acho que no segundo ano da graduação que a partir de um diálogo lá com
né, com um amigo branco, então, na ocasião, então, assim, também tinha inquietações em relação a isso por outras razões, né? A gente veio resgatar, fizemos um abaixo-assinado de uma disciplina chamada Negro no Pensamento Social Brasileiro. Era uma eletiva que tinha lá, só que ninguém dava essa eletiva, né? Então, o curso de Ciências Sociais era um curso de matriz eurocêntrica, né? Na época, a gente não falava nesses termos, né? Assim, isso era muito sofisticado para a época, assim, eu diria. Só que a gente fez esse abaixo-assinado e aí, por sorte, essa disciplina foi dada pela professora Cláudia Barcelos, né? E aí eu que propus a disciplina, assim, tirei a nota muito mediana, na verdade, no curso, mas enfim, é um detalhe. E aí, só que a partir disso, a gente começou a fazer um grupo de estudo sobre identidade negra. Na verdade, no início era identidade negra indígena, então, porque a nossa preocupação era abarcar, digamos, debates sobre as identidades, né, raciais e étnicas de modo geral, né? E aí começamos a passar filmes, né, sobre a temática racial e etc. Deu muito certo durante um tempo. Depois publicamos um tabloide chamado Afirma Identidade Negra, né? Aí depois esse tabloide virou uma revista online, né, de mesmo nome, Afirma, e aí finalmente virou uma ONG de comunicação e pesquisa negra, né? Então, assim, até onde eu sei, foi a primeira revista eletrônica negra do Brasil. Aí já tínhamos outras pessoas, esse cara branco, chamado Renzo, ele saiu, né? Então éramos eu, o Ataíde Mota, o Eduardo HP e o Márcio Alexandre na gerência dessa revista eletrônica e dessa ONG depois, né? Então é isso, ou seja, é bastante complexa a situação do ponto de vista dessa construção mesma da identidade. Então, como esses assuntos vão se desenvolvendo ao longo ou então foram se desenvolvendo na minha trajetória política, né? Assim, política e acadêmica. Queria saber, assim, sobre a contribuição que essa reflexão sobre a branquitude tem na luta antirracista, no feminismo, na filosofia da educação, assim, o que ela influencia nisso? Olha, eu creio que influencia porque o debate sobre a branquitude é um debate que vem também no bojo das discussões em torno do multiculturalismo, né? A gente sabe que tem vários tipos de multiculturalismo, né? Tem multiculturalismo conservador, multiculturalismo, né, mais midiático, mas também tem o multiculturalismo crítico, né? E a branquitude vem, eu acho que nessa perspectiva de discutir e rediscutir lugares e posições de privilégio na sociedade, né? Isso influencia sobretudo, então, aí tem a ver com a questão anterior, do ponto de vista de uma reconstrução curricular, né? Porque tem uma confusão também em torno da ideia da descolonização dos currículos, né? Então tem gente que acha que descolonizar currículos, seja no campo da sociologia ou da ciência política ou da filosofia, significa deixar de ler os autores branco-europeus ou branco-norte-americanos e canadenses, né, para contemplar somente os africanos, né, ou então de outras partes do mundo. Isso é uma balela. Se trata, na verdade, de reler esses autores e autoras, né, assim, a partir de novas matrizes epistêmicas, né, ou então com novos questionamentos, e evidentemente valorizando e incorporando autores e autoras, né, intelectuais de outras partes do mundo, sobretudo do mundo africano, né? E eu sempre chamo a atenção para o fato de que, é claro, os intelectuais africanos, de modo geral, estão dialogando, então já dialogam há muito tempo, com os intelectuais europeus, e sem essa crise que tem no Brasil em relação a isso, entendeu? Então, assim, é uma outra discussão, né? Certamente é uma outra discussão, mas que a branquitude ajuda a gente, digamos, a qualificar esse debate, né? Então, à medida que vai se confrontar e vai enriquecer o que já vem sendo produzido no campo do feminismo, do multiculturalismo, né, das relações raciais. Então, tem autores, por exemplo, assim, né, o Michael Henschel vai dizer que não se trata mais de estudar as relações raciais, né, e entendendo essas relações raciais como relações entre grupos raciais diferenciados. E sim, trata-se muito mais de estudar as políticas raciais, ou seja, assim, o que importa agora, na verdade, é se pensar distribuição e distribuição de poder a partir de categorias racializadas. Isso que é importante, né? Mas, enfim, temos várias agendas, claro, na academia, né? Ainda, claro, que o ritmo é lento em relação a tudo isso,
né? Então somos poucos a pesquisar branquitude. Eu mesmo tenho interesse no estudo sobre branquitude, tenho alguns textos, mas eu não poderia dizer que sou o pesquisador da branquitude, né, e tal. É um tema que me interessa muito, mas acho que falta muito mais leitura ainda, né? Tem muita literatura, vocês sabem disso, sobre, né, branquitude em língua inglesa, assim, sobretudo em inglês, na verdade, né? Tem muitos livros e artigos que a gente não traduziu, né? O que dificulta a circulação de ideias em torno da branquitude. Eu acho que tem que ter uma política editorial das universidades, das empresas privadas, ou então das editoras em relação a isso, o que a gente sabe que, né, evidentemente não vai rolar, né, porque não é um tema que mexe muito com as estruturas de poder, né? É claro que mexe. Olha, teve uma ocasião, até agora, sei lá, uns 7 anos atrás, eu e o professor Osmundo Pinho, da UFRB, a gente teve a ideia de fazer um vídeo sobre branquitude. Tem até hoje aqui o projeto escrito, né, que a gente escreveu na ocasião, que eram os pesquisadores lá do Centro de Estudos Afroasiáticos no Rio de Janeiro, da Cândido Mendes. E aí, nessa ocasião, a gente queria fazer o quê? A gente queria entrevistar alguns intelectuais brancos que se dedicaram aos estudos das relações raciais, né? Assim, o programa não foi à frente, porque, enfim, não tínhamos recurso e tal, mas ficávamos imaginando que, assim, como seria isso, né? Ou seja, assim, como seria o questionamento sobre branquitude, né, em relação a esses intelectuais brancos, ou seja, um deslocamento de lugar, né? Assim, um dos clássicos da sociologia brasileira sobre relações raciais, que é a Florestan Fernandes, um homem branco, assim, um sociólogo branco, né? Em nenhum momento, até onde eu lembro, ele questionou o lugar de branco dele no estudo de relações raciais, do mesmo modo que, assim, que praticamente nenhum outro fez isso, né? Porque simplesmente é simplesmente um assunto, é somente um assunto a lidar, né? E aí, então, quando o Marx cita, né, Cornel West e outros, né, em relação a esse lugar que se ocupa, né, ou seja, esse lugar de pesquisador e, consequentemente, de sujeito racializado, é muito importante. Ainda que eu acho também que a gente precisa dar um mergulho mais profundo em relação a isso. Em outras palavras, eu tenho dúvidas, né? Então, porque, assim, né, agora quem está falando com vocês é Márcio, um sujeito negro, tá? Beleza. Só que acho que tem assuntos que não se trata do Márcio, sujeito negro, ser legítimo para falar, entenderam isso? Eu acho que tem assuntos que têm a ver com uma posição, assim, transracial para determinadas certos debates, eu diria mais, né? Então, eu posso citar o caso da ecologia, né? Então, assim, é evidente que temos o racismo ambiental e outros tantos temas, só que acho que tem temas que estão, ou então que tem uma espécie de status, por assim dizer, acima dessa dimensão dos sujeitos racializados. Mas para isso teríamos que ter aí, né, muito mais, né, reflexões para amadurecer um pouco isso que eu venho, né, nos últimos anos, digamos, pensando acerca, né? Mas, ou seja, até esse momento a gente tem esses vários desafios em termos epistêmicos, né? Assim, primeiro estabelecer um campo de pesquisa sério sobre branquitude, né? Assim, o que ainda não temos. A gente tem pouquíssimas publicações, né? Tem aqueles estudos sobre branquitude da Iraí Carone e da Maria Aparecida Bento, né? Tem algumas dissertações, né? E acho que teses também sobre branquitude, ou então que incorporaram branquitude, né? Assim, agora de cabeça não tenho os títulos, né? E alguns artigos sobre isso. Mas não temos um corpus teórico sobre branquitude no Brasil e nem na América Latina. Eu nem saberia dizer se, por exemplo, no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, na Venezuela, se faz estudos sobre branquitude. O que se tem são estudos sobre o embranquecimento, que é uma coisa diferente. Branquitude é uma coisa, embranquecimento é uma outra coisa, ainda que ambos os temas se toquem em diferentes momentos, entendeu? Eu acho que um exemplo desse problema é o lugar do Dubois dentro do cânone das ciências sociais. O Dubois podia estar muito bem junto com Weber, com Durkheim, com Marx, como um dos fundadores da sociologia. Inclusive, ele tem uma perspectiva muito mais interdisciplinar e ele é o fundador dessas questões, essas questões da branquitude. Ele é um dos
dos criadores. Mas por que ele não ocupa um lugar central? Por que as obras dele não são traduzidas, né? É um questionamento que a gente deve fazer. Se você olhar a obra dele, a qualidade do trabalho dele, ele tem toda a qualificação e tem um trabalho extremamente inovador, mas não tem ainda esse reconhecimento dentro da academia de posição canônica, né? Até o trabalho dele é inquestionável. Eu acho que aos poucos ele vai sendo redescoberto, né? Vão dar o valor que ele merece. Uma questão que eu acho que é importante é que quando você discute a branquitude, a gente pede que, de certa forma, que o branco se reconheça como branco, né? E há pouco tempo teve essa polêmica do namorado da Jujute, que não aparecia nos vídeos, e de repente o pessoal descobriu fotos dele e começaram a comentar porque o identificaram como negro, né? E alguns lamentando isso, outros inclusive acusando a Jujute não mostrar o namorado porque tinha vergonha porque ele era negro. Virou uma polêmica dessas de redes sociais que mobilizou muita gente. O próprio Caio, o namorado da Jujute, gravou um vídeo, né, sobre isso, dizendo que do estranhamento dele, porque ele sempre se identificou como pardo, né, e de repente ele se viu como negro a partir do momento que ele sofreu preconceito, né. Esse lugar do pardo me parece um lugar muito confortável. Dentro do vídeo lá no YouTube, eu fui olhar esse vídeo do Caio, tinha um comentário de uma pessoa, não vou identificar ela disse que é recenseadora em 2010. Foi recenseadora em 2010, participou do censo, né? Sim. Ela disse que chegava nas casas e muitas vezes as pessoas ficavam com o pé atrás de se identificar como negras, né? Então muitos brancos, inclusive, e muitos negros se identificavam como pardo. E um deles declarou o seguinte: ser pardo é não perder cotas e não ser discriminado. Uau! Eu achei muito interessante essa fala. Ser pardo é não perder cotas e não ser discriminado. Então, talvez no Brasil, a ideia do mulato isoneiro, acho que no Brasil seria, eu não sei se você pode falar que na Colômbia também é a mesma coisa, acho que você podia até falar sobre isso, porque geralmente os latinos, eles são vistos como híbridos, né? Eles se veem como híbridos e deixam de lado a raça cósmica, a raça cósmica. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, esse lugar do pardo no Brasil acaba sendo um problema nosso, diferente do problema dos americanos, não? Pois é, Marcos, porque tem a ver com a história da formação racial em cada país, né? em cada continente, né? Assim, pensando na América do Norte e América do Sul, em termos gerais. Porque no caso da Colômbia, no caso da Venezuela, do Uruguai, etc., eles têm uma situação muito parecida com a da brasileira, né? Então, foi isso que eu constatei na minha pesquisa para o doutorado, né? Agora, vamos essa questão dos pardos no Brasil, né? Então, tem uma discussão histórica grande aí sobre os pardos. Assim, durante o período da escravidão, o pardo era basicamente aquele não escravo, né? Ainda que havia, evidentemente, aquele que não era filho de casamentos interraciais, né? Do senhor com as escravas e tal, né? Ou então de brancos com negras alforriadas, né? E aí é muito difícil resumir uma coisa que é complexa nesses termos. Mas do ponto de vista contemporâneo, pardos, então, já que a gente tem um país continental, né, e a identidade racial dos negros no Brasil tem esses componentes complicadores, ou seja, né, não é fácil ser negro, então não é fácil querer se identificar como negro no Brasil, né, porque toda a carga de negatividade do ponto de vista social, econômico, enfim, assim, os negros são traduzidos como socialmente fracassados, né? E aí, consequentemente, como economicamente fracassados. Isso e essa constatação, ela é espraiada na sociedade, via de comunicação, livros didáticos, enfim, na cultura brasileira de um modo geral. Então, todo mundo que a gente vai chamar de negro, né, pretos e pardos, vamos chamar assim, né, de acordo com as categorias do IBGE, fogem dessa identidade racial. Daí a importância dos movimentos negros, né, desde os anos 30, com a Frente Negra Brasileira, na verdade, né, e revalorizar a palavra negro e, consequentemente, a identidade negra, né? Aí você vai ter essa radicalização nos anos 70, como já comentei, né, já mencionei. Agora, nota bem, depende de vários fatores isso aí, né? Porque, enfim, se temos um país que é efetivamente miscigenado, não há como negar
a miscigenação. A miscigenação é um fato antropológico. Você pode ter, claro, as pessoas que são menos perceptíveis como mestiças do que outras, né? Mas todos nós somos, do ponto de vista genético, é claro, somos mestiços, né? Ou seja, há uma mescla aí de componentes genéticos entre todo mundo. Agora, isso não impede com que as categorias raciais e étnicas sejam construídas, né, a despeito da tua vontade. Né? Então, caso como o do Kai é interessante por essa razão, porque ele pode querer ser o que quiser, tá certo? Ele pode querer ser japonês, mas ele será racializado como negro, ponto. Né? Eu, pessoalmente, já conheço várias pessoas que eu olho e falo assim, pô, você é negro. A pessoa fala, não sou negro. Lá no Piauí mesmo, tinha vários colegas que eu identificava como negros, né? Mas eles não se reconheciam como negros. Né? Aí você tem certos limites também, ou seja, aí tem a ver, claro, com a lógica das relações raciais locais, né, local, mas tem a ver, sobretudo, com esse componente, então, com essa carga negativa de querer ser negro. Né? Do mesmo modo que a gente tem nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, sei lá, 10, 15 anos para cá, né, um processo de transformação de pessoas que antes se identificavam como pardas, agora se identificam como negras. Sem contar, evidentemente, a contribuição do movimento hip-hop, né, e outros componentes culturais negros, que vai chamar de preto, e não mais de negro necessariamente, mas de preto, todos aqueles que têm uma identificação com a cultura negra, né, que é uma outra perspectiva. Não é uma perspectiva necessariamente, digamos, racializante ou biologizante. É uma perspectiva de identificação político-cultural. Né? Então, assim, você vai ter várias situações de rappers, né, que são socialmente brancos, mas que se chamam uns aos outros de pretos. E aí, preto e tal, não sei, né? Então vamos cantar isso, vamos vivenciar essa situação. Agora, quando o racismo se dá, evidentemente, ele vai se dar a partir de critérios, não necessariamente, ou então não somente de critérios cromáticos, mas ele se dá a partir de critérios racializantes. E esse é o grande mistério das relações raciais brasileiras, né? O que te transforma em negro? Então, claro que nos Estados Unidos, o cara pode ser, né? Então, eu mesmo conheci alguns negros de pele super clara, que no Brasil seriam perfeitamente brancos, só que eles, desde criancinha, foram criados num bairro negro, tendo uma cultura negra, então não havia dúvida na cabeça deles em relação às suas identidades raciais. No caso brasileiro, é claro, então latino-americano, isso é bem diferente, né? Porque dependendo do bairro em que você mora, da escola que você frequenta, né? Enfim, da sua sociabilidade, você efetivamente, aspas, embranquece, aí você se passa por branco, né? E esse passar-se por branco não é necessariamente uma má-fé, né? Vocês devem lembrar uma vez, deve ter agora 4 anos atrás, ou mais, em que a Folha de São Paulo, então a jornalista da Folha de São Paulo perguntou ao Ronaldo Gaúcho sobre o racismo no futebol europeu. Ele falou assim, olha, eu acho absurdo esse racismo, não tem nada a ver. Eu, como branco, acho isso, é um absurdo. Ou seja, ele não se viu como negro, né? Isso pode ter sido, claro, uma puta sacanagem do Ronaldo, foi até comentado, assim, muito comentado na época, mas tem muitas pessoas que, de muita boa fé, negam a sua identidade racial, ou então sequer construir a sua identidade racial, porque elas, de uma forma ou de outra, elas perceberam que, porra, ser negro não é legal, né? Agora, ser branco certamente é legal, né? Porque, afinal, eu ligo a televisão, me vejo projetado. Eu vejo a propaganda, me vejo projetado. Né? Eu abro os livros, me vejo projetado. Ou seja, estou projetado positivamente em todos os lugares. Então, quero ser essa coisa que é projetada positivamente. Não é isso? Agora, ser negro, ou seja, ser negro, logo lê-se pobre, logo lê-se ladrão, logo lê-se fracassado socialmente. Não, isso não quero ser. E é interessante quando você pergunta, digamos, as crianças negras em relação a isso, né? Eu quero dizer crianças pretas e pardas em relação a como elas se sentem. Elas, geralmente, crianças negras, elas têm um discurso de negação da sua negritude, né? Então, por isso que é importante todo o investimento na construção da autoestima das crianças negras. Porque em casa mesmo a gente teve isso N vezes, né? Dos meninos simplesmente assim, negarem a sua negritude na cara de pau, né? Eu tenho um sobrinho negro, né? Então agora já é um adolescente,
em que eu lembro que ele, muito criancinha, ele falou que ele queria pegar a doença do Michael Jackson para ficar branco. E foi uma frase tão, ele devia ter 6, 7 anos, uma frase tão emblemática assim, que eu falei, gente, e que é isso? Como é que ele consegue, né, fazer essa construção, né? Queria pegar a doença do Michael Jackson para ficar branco, porque ele quer dizer o seguinte, ser branco, evidentemente, é muito melhor do que ser negro. A gente tem muito trabalho a fazer ainda em relação à reconstrução, ou, se quiserem, ao fortalecimento da identidade negra, mas não no sentido de uma identidade negra que será melhor do que as demais identidades, como alguns pregam ou apregoam. Né? Eu acho que é simplesmente uma identidade. Né? Do mesmo modo que ser indígena é uma identidade, que ser teuto-brasileiro é uma outra identidade, que ser pomerano também quilombola, etc. e tal. Né? Agora, em relação aos pardos, a gente vai continuar com esse desafio estatístico ou identitário durante muito tempo. Porque, de fato, se a gente for transformar todos os pardos necessariamente em negros, teremos que transformar boa parte da população de Belém do Pará em população negra. Né? E olha a dificuldade que eu estou colocando para vocês. Né? Será que aquela população... Então, basta ver um programazinho, então dá uma circulada em Belém para vocês verem, né, que boa parte das pessoas são pardas. Né? E se bobear, elas têm um discurso, elas têm uma identidade de pardas e não de negras. Agora, estatisticamente, a gente tem um avanço importante, que é o fato de que, independentemente se você, sendo pardo, não se considera negro, você é racializado negativamente, entendeu? Ou seja, então, você tem que ser beneficiado por políticas de ação afirmativa, você tem que ser beneficiado por políticas diversas, de visibilidade da sua identidade racial. Né? Então, é tudo uma reconstrução a ser feita. Só uma coisa que eu acho interessante também, só para complementar, é que como o namorado da Jujutsu não aparecia, as pessoas pressupunham que ele era branco. Então, quando o sujeito não aparece, o sujeito é branco. Sim, sim. Essa pressuposição, assim, muitos atores reclamam disso no teatro. Muitos atores reclamam que quando não tem descrito que o personagem é negro, não pensam que o personagem pode ser negro. Né? Tem que se colocar dentro do estereótipo. Quando colocam o espaço do negro, tem que ser um espaço específico, um personagem específico, né? Em casos como do filme Guerra nas Estrelas, eu não assisti, né? Mas todo mundo diz que o personagem não tinha essa marca racial. Podia ser muito bem um ator branco, mas mesmo assim parece que não é suficiente, né? Parece ser mais profunda, né? Essa racialização parece ser mais profunda. Aí fica uma questão, assim, que é a mais difícil de responder. O que o branco deve fazer nessa situação? Você que é branco e sabe da branquitude. A gente vai oferecer novas narrativas para os brancos, ou a gente vai oferecer uma conversão tipo Dança com Lobos? Naquele filme Dança com Lobos, o soldado se identifica com os índios e passa por um processo de conversão para se tornar índio e lutar do lado dos índios, né? Pois essa é uma excelente questão, Marcos. Então, você sabe que na luta antirracista brasileira, a gente tem muitas pessoas brancas que são super comprometidas com o antirracismo, né? Aliás, o antirracismo, evidentemente, não tem uma espécie de identificação, né, racial assim natural, então, porque é uma questão de justiça, né? Só que, então, todas as pessoas brancas que eu conheço, que são que são antirracistas militantes, elas jamais confundiram seu lugar de brancos na luta contra o racismo, entendeu? Isso é muito importante. Todos fazem isso, então só transformam, na verdade, ou então, tem uma confusão, né, que se você se identifica muito com uma causa ou com uma luta, você acha que pode se transformar naquele grupo que você, né, defende, né? Então, sei lá, se eu cismo de fazer uma militância pró-indígena, eu de repente viro índio, né, de uma hora para outra, de uma etnia tal, invento uma etnia para mim. Então, acho que isso é muito delicado, muito esquisito. Por isso que eu acho que é uma luta que cabe todo mundo, né? Que cabe todo mundo, mas sem que esses lugares raciais sejam confundidos necessariamente, né? Não precisa ser confundido necessariamente, de modo que
Então, é nossa tarefa, assim, digo nós intelectuais, nós ativistas políticos, negros ou brancos, chamar a atenção das pessoas brancas, sobretudo, mas de brancos e negros de modo geral, em torno da importância da luta antirracista. É muito interessante quando pessoas brancas, né, e tem muitos colegas que fazem isso, muitas famílias fazem isso, né, via Facebook, etc., pessoalmente também, essas próprias pessoas, elas percebem que há uma reprodução da lógica da branquitude, denunciam isso, se incomodam com isso. Isso é importantíssimo, né? Do mesmo modo que eu faço críticas ao machismo o tempo inteiro, né? Por mais que, repito, eu me reconheça como um tributário do legado do machismo e do sexismo, né? Mas essa desconstrução tem que ser um compromisso cotidiano. Então, esse é o desafio maior. Não dá para não processo necessariamente de conversão. Não gosto do termo, né, conversão quando se trata desse assunto, né? Eu acho que é muito mais uma percepção daquilo que é justo, daquilo que não é justo, né? Eu lembro que anos atrás eu tinha muito essa coisa de lembrar as pessoas negras, então, que eu via como negras, que elas eram negras, porque me incomodava quando essas pessoas negras não tinham um discurso racial como eu tinha, né? E tenho. Atualmente eu não faço mais isso, né? Então eu tenho outras estratégias para chamar a atenção do problema do racismo, né? Falo sem nenhum problema, eu tematizo, eu chamo a atenção para a ausência de negro daqui e acolá. Então, se a gente pegar, por exemplo, as produções, né, de cinema brasileiro dos últimos anos, né? Então bota só 25 anos para cá, vários bons filmes, então, porque não se trata de fazer uma crítica negativa, né? Da produção do filme, e sim a lógica da representação racial nesses filmes. É impressionante como os filmes brasileiros continuam a ser filmes promotores da branquitude e negadores, é claro, da negritude, né? São filmes em que os atores e atrizes, né, os protagonistas são todos brancos, aparece um ou outro negro, quando aparece de modo subalterno, né? Um outro filme você vê um negro ou negra ali num papel mais importante, mas de modo geral é isso, e é típico da sociedade brasileira, né? Especialmente das grandes capitais, né? Da classe média, enfim, o padrão globo de relações raciais que está espalhado no Brasil inteiro. É isso que a gente tem que chamar a atenção, né? Por isso tem também a militância negra importante no âmbito dos meios de comunicação. Infelizmente, considero uma militância muito fraca, muito rarefeita, né? De vez em quando, parece que essa militância, né, se fortalece, mas não consegue se sustentar. A gente perdeu um grande militante dessa questão nos meios de comunicação, né? Ou então na teledramaturgia, que foi o Antônio Pompeu, né, que, enfim, morreu recentemente, na semana passada, e aí, curiosamente, houve uma total não vou dizer, mas uma invisibilidade da importância dele, e eu vejo muita Globo News aqui em casa, o jornalismo da Globo, ele demorou a aparecer a importância dele, a biografia do Pompeu, rolou até mesmo uma espécie de uma campanha na internet, no Facebook, né, para que o jornalismo da Globo, sobretudo, viesse tematizar a importância do Pompeu para a comunidade negra, né, e para a teledramaturgia nacional. Ou seja, a gente ainda vivemos esse paradoxo, ainda vivemos as chagas do racismo cotidianamente. Isso né, basta ir no mercado, basta ir numa loja qualquer, né, para te olhar de maneira enviesada. Eu vivo isso todo dia, né? Certamente outros irmãos de pele mais escura do que eu vivem isso de maneira piorada. E eu e você, Marcos, então, somos professores de muitos alunos africanos, negros de pele escura e bem escura, então, já que são constitucionais diferenciadas do caso brasileiro, imagina o que eles sofrem, né? Se um sofre racismo, imagina 2, 3 juntos, é terrível. Mas, enfim, é a militância que a gente tem que continuar a travar. Tem um comentário que o Cornel West fez na época do 11 de setembro, um comentário extremamente polêmico, mas por isso mesmo que é interessante. Ele falou que depois do 11 de setembro, todos os americanos estão se sentindo como negros. É interessante essa analogia aí. Como os negros se sentem no cotidiano. A qualquer momento ameaçado, todo lugar que entra esse terror cotidiano, né?
falando pessoalmente, no Uruguai eu me sentia assim, no Uruguai me identificaram como negro. Interessante. Então, porque de fato as relações raciais, ou então a percepção do que a gente depende do lugar, né? Do lugar, da construção de relações raciais. Mas a identificação que eu percebi foi justamente essa, de os lugares que você entrar, pessoas te olharem e te diferenciarem, também esperando que alguma coisa que você fizesse, você é um corpo ameaçador, né? Isso é ontológico mesmo, não é uma ontologia social, muito difícil de sair desse jogo. Eu fui aqui aqui em Salvador, no shopping, comprar um produto, aí tinham 3 vendedores esperando clientes, né? Eu tava de bermuda, de camiseta, aí entrei, e aí, então, normalmente as vendedoras, né, te dão um bom dia, boa tarde, e perguntam o que você quer. Só que elas perceberam que eu estava ali e não falaram nada. Aí ficou aqueles segundos, na verdade, assim nem foi um minuto, mas aqueles segundos de, tipo assim, esse cara tá falando o que aqui? Né? Aí finalmente uma delas me perguntou, você quer alguma coisa? Eu falei, sim, eu quero ser atendido. Aí ela ficou sem graça e ela ficava olhando assim, ela não conseguia, né, focar pro meu rosto. Sabe, uma sensação estranha, tipo assim, porra, cara, você acha que ela não me viu como cliente? Enfim, assim, pode ser uma paranoia da minha cabeça, mas é uma questão também de como, contraditoriamente, essas pessoas brancas, então eram vendedoras brancas, né? Essas pessoas brancas, elas certamente têm amigos negros, enfim, né? Vivem em vários espaços sociais com negros, mas em outros espaços sociais há um estranhamento, ou então há uma dificuldade de aceitação, né? Enfim, assim, por isso que, de certa maneira, eu gosto da lógica americana em certos momentos, que é a lógica de... Então, eu já vivi lá durante um tempo, na cidade de Baltimore, né? Eu lembro que, enfim, lá tinha vários shoppings, evidentemente, e aí eu fui a primeira vez no shopping lá, aquilo me chamou muita atenção, não tinha como não chamar a atenção, porque 80% das pessoas que frequentavam o shopping e que vendiam coisas nas lojas eram negros. Você fala, o que é isso? Então não tem... naquele caso lá, essa possibilidade do estranhamento de um sujeito que é racializado como negro desaparece, né? Então, nesse espaço, especificamente no shopping, né, de maioria negra, ainda que haja também muito racismo lá, evidentemente. Mas no Brasil, não. A gente continua a ser visto como o outro, né? Há essa construção sistemática do outro, mesmo numa cidade como Salvador. Rio de Janeiro, mesma coisa. Piauí, lá em Teresina, mesmíssima coisa, né? Ou seja, ser branco significa ter as portas sempre abertas, né? Agora, ser negro significa ter muito mais dificuldade de ter legitimidade e aceitação. Você falou durante a sua fala, você falou que branquitude e embranquecimento são coisas diferentes. Gostaria que você colocasse as diferenças dos conceitos, que cada um é, assim, como conceitos mesmo. Então, o embranquecimento, historicamente, significou uma política estatal, né, do Estado brasileiro, e aí, consequentemente, também das elites políticas e intelectuais do Brasil, então, elites brancas, é claro, então, Itália, né, de depurar, vamos chamar assim, o sangue negro, né, que era hegemônico na população brasileira. Então, assim, no período pós-abolição, você tinha uma maioria de pessoas vistas como negras e mestiças, ou então negras ou mestiças, né, de modo geral. Então havia essa preocupação de construir uma nação, né, que era a preocupação comum a outros países da América Latina, e o pressuposto da construção dessa nação, uma nação, claro, direcionada ao futuro, ao progresso, significava embranquecer a sua população nativa ou então a sua população prevalecente, a sua população não branca. Daí o incentivo à imigração de europeus. Então, sabemos que havia também a imigração de povos do Oriente Médio, árabes e tal, mas também orientais. Só que esses grupos, naturalmente, não eram grupos interessantes para o projeto nacional, e sim grupos interessantes, né, para determinadas atividades econômicas, né? Então, tanto que gerou assim, intenso debate em relação às suas capacidades, digamos, raciais. E a ideia de poluição dessas raças, né, japoneses, chineses e tal, nessa composição populacional brasileira. Mas, em definitivo, o que se queria eram os europeus. E aí já comentei sobre o critério de latinidade, também havia essa discussão, mesmo entre europeus, em relação a quem era mais branco do que outros brancos
basicamente falando. Então, mais superiores racialmente do que outros. Então, o embranquecimento significava isso, essa mestiçagem paulatina de europeus com brancos brasileiros, mas também com os não brancos brasileiros, né? Contando negros, indígenas e etc. Aí várias projeções foram feitas na ocasião. Uma delas pelo João Batista, que ele dizia então, assim, no final do século XIX, ele dizia que ao longo de 100 anos, a partir desse processo de mestiçamento, não haveria mais negros no Brasil, e sim somente brancos, né? Então, claro, teríamos um tipo adaptado de branco no caso brasileiro, né? Que era o branco que suportava o calor dos trópicos, né? Que é um tema muito antigo entre nós. Então, o embranquecimento é basicamente isso. É claro que tem um embranquecimento do ponto de vista também cultural, ou seja, a negação de traços culturais, de matrizes culturais, para ser mais sociológico, de matrizes culturais negro-africanas, né? Então, aquele sujeito negro, então, né, preto ou pardo, né, que negava ou nega sistematicamente essas matrizes negro-africanas, seria visto, ou então é visto como sujeito embranquecido. A branquitude é uma outra coisa, né? Ainda que a branquitude não há como, assim, repito, entender a branquitude sem entender a lógica do embranquecimento, né? A branquitude é uma espécie da filosofia do embranquecimento, ou seja, é a projeção do ser branco como padrão para todo mundo, que é a mesma coisa que se queria, evidentemente, no contexto do embranquecimento. Só que, no caso da branquitude, você tem essa direção diferenciada. Ou seja, é um projeto, claro, que não admitido, já que, então, no meu entender, a branquitude é uma ideologia. Faz parte da ideologia racial brasileira, né? Sim, nós temos uma ideologia racial no Brasil. E essa ideologia racial não é só uma ideologia pró-mestiçagem. Na verdade, essa ideia de mestiçagem, como a ideia segundo a qual vamos nos diluir para que ninguém tenha raça nenhuma, é uma mentira, sempre foi. Na verdade, a ideologia da mestiçagem é o seguinte: não, vamos embranquecer o máximo que pudermos, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista cultural e epistêmico, né, e tal, todo mundo. E a branquitude é exatamente esse lugar, né? Ou então essa filosofia que arruma essa ideologia racial brasileira de uma outra perspectiva. É por isso que as elites brasileiras, e quando se fala de elite brasileira, se fala necessariamente de brancos, né? Os brancos continuam a fazer parte majoritariamente da elite. Claro, você tem muitos negros de classe média, muitos negros ricos no Brasil, né? Mas em termos proporcionais, né? Então é piada. A gente tem digamos, um punhado de negros ricos em relação a milhares de negros pobres. Já em relação aos brancos, essa escala é bem diferente. Ainda que você tenha muitos brancos pobres, no caso brasileiro, né? Então, a diferença é basicamente essa, ou seja, tudo faz parte da ideologia racial brasileira, só que a branquitude é a filosofia que organiza isso, eu diria. Eu acho que nessa questão do embranquecimento, nos Estados Unidos tem trabalhos interessantes sobre como os irlandeses se tornaram brancos, por exemplo. Que quando eles chegaram, eles não eram brancos. Aos poucos vão se construindo. Eles eram até chamados de negros. Então, aí como eles se tornaram brancos? Aqui no Brasil, provavelmente os italianos, quando eles chegaram, também não eram bem vistos, né? E aos poucos vão se integrando nessa vantagem, as vantagens de ser branco. A mesma coisa vale para os judeus também, povos periféricos que vão se integrando dentro dessa perspectiva. Até em relação aos japoneses, né? Ou então descendentes japoneses que foram também embranquecidos desse ponto de vista, né? Então vamos partir para as indicações, então? O Márcio, você trouxe alguma coisa para indicar para a gente? Olha, então, eu não organizei muito bem algumas indicações, mas eu tenho os textos que eu posso mandar para vocês. Tem um texto que eu escrevi chamado Os Véus da Branquitude, da Supremacia Branca ao Racismo e Vergonha do Brasil, publicado em 2008, né, que faço uma reflexão sobre isso a partir de um trabalho educativo que eu participei, da Cor da Cultura, que é da Fundação, do canal Futura, né, a gente pode ser filho e tal. Bom, tem um livro essencial sobre isso, né, que é o livro
que eu já citei anteriormente, que é da Maria Aparecida Bento e da Iraí Carone. Então elas organizaram esse livro, que é chamado Estudos sobre a Branquitude no Brasil. Eu não sei se o título é exatamente esse, tem que dar uma olhada aqui. Tem um outro livro também da Vron Ari, que a Vron Ari organizou, que é uma intelectual, se não me engano, australiana. Eu tinha aqui, mas eu emprestei para alguém, não lembro para quem. Também sobre branquitude. Tem uma série de artigos que falam sobre isso, assim, cujos títulos agora seria difícil me recobrar, lembrar. Mas o que? Em termos de filme, assim, eu não conheço nenhum filme que fale de branquitude especificamente, né? Só tem um filme que eu acho que, assim, tem vários filmes que a gente consegue fazer uma leitura da branquitude, né? Então, com a temática do filme, né? Tem um filme, então tem dois filmes agora que me vem na cabeça. Um filme do Spike Lee chamado, assim, traduzido como Hora do Show, mas o título assim, original é Bamboozled, em que, enfim, que é uma tematização lá do chamado Blackface, né? Então vou contar o filme para poder não perder tempo. E aí eu acho que aquele filme ali vai tematizar um pouco da ideia da branquitude. E um outro filme cujo, então, tem a participação da Nicole Kidman e do Anthony Hopkins, baseado na novela do Philip Roth, do romance do Philip Roth. O romance chama-se A Marca Humana, só que o filme tem um outro título que é Revelações, né? Foi traduzido, né, por ser como Revelações. Nesse filme Revelações, a história do Anthony Hopkins, em que ele, na verdade, é um homem negro de pele bem clara, e aí ele está na Universidade de Nova York e ele se passa por um homem branco. Aí conhece lá uma moça da Suécia, sei lá, né, acho que é sueca, e aí se apaixonam perdidamente, etc e tal, e aí ficam noivos, né? Só que ela quer conhecer a família do noivo, né? E ele enrola, e finalmente ele cede e fala assim: tá bom, eu vou te levar até lá, eu vou te levar até a casa dos meus pais. Aí, chegando lá, então, no casarão, de repente eles tocam a campainha e uma mulher negra, gorda, né, abre a porta. Então, na hora, a noiva dele acha que é empregada da casa. Ele fala assim: essa aqui é minha mãe, né? E aí o semblante dela muda completamente. E várias situações no filme que mostram essa coisa do lugar de ser branco, negro, etc e tal. É um filme muito bom de ser visto, porque traz essa reflexão. Então é basicamente isso. Eu fiz um grupo de estudos lá na Unilab no trimestre passado sobre branquitude, né? A gente leu esse livro da Iraí Carone e da Maria Aparecida Bento e foi bem bacana. Marcos, você tem algumas indicações aí pra gente? Tenho sim, eu acho que um filme que também do Spike Lee, que dá uma conversa interessante, é o Faça a Coisa Certa, porque se você pensar por que a briga toda se dá, porque na pizzaria italiana tem um mural só de italianos, o pessoal reivindica que tem um negro no mural, né? E toda a discussão vai em torno disso. Eu acho que dá para pensar a branquitude a partir desse filme. Outro filme que eu acho que é interessante seria esse recente Casa Grande, que é muito bom. Eu gostei bastante desse filme. De forma marginal dá para pensar essa questão também. Mas eu acho que eu citei esse filme Dança com Lobos. É muito bom porque a branquitude não é uma questão só ligada aos negros. A branquitude ela vai afetar todos os não brancos, né? E no Dança com Lobos, um soldado durante a Guerra da Secessão ele se converte em índio, entre aspas. É interessante que seja um homem, que seja o Kevin Costner que faz o personagem, porque aí você vem de novo, se fosse um corpo feminino se convertendo não ia ser algo tão aceito, né? Então dá para problematizar esse lugar do gênero também, né, nessa questão. Em relação a livros, eu acho que as pessoas deveriam ler o James Baldwin. Tem uns livros esgotados nele no Brasil, Da Próxima Vez, Fogo, e Pelas Praças Não Saberá Seu Nome também. O James Baldwin é um grande teórico sobre essa questão da branquitude. Em inglês você tem muita coisa. Eu gostei muito do trabalho da Linda Alcoff sobre esse tema e do George Yancey, que
que é um filósofo negro americano, que ele vai... Sim, eu tenho aqui o livro dele. O George Yancey, ele faz um trabalho dentro da filosofia que é muito interessante, questionando os filósofos, e na filosofia, essa questão da branquitude, né? Eu acho que vale a pena também olhar o trabalho do Roberto Bernasconi. Nós não temos coisas traduzidas em português, temos muito não conheço, não. O Roberto Bernasconi é um branco e ele faz um trabalho justamente mostrando como dentro da história da filosofia a questão dessa branquitude, da razão branqueada aparece, né? Um livro que eu indicaria, que eu acabei de ler, que é muito bom, é o Prophecy Deliverance, acho que é assim que se fala. É um livro do Cornel West muito interessante, em que ele faz todo esse percurso de mostrar como a razão se torna embranquecida e os tipos de reação que tem a isso. Eu acho muito interessante esse trabalho do Cornel West. Eu acho que tá suficiente, né? Eu vou indicar aqui um filme, que é um documentário do Wagner Morales, é um documentário brasileiro, chama Preto contra Branco. É um documentário que fala sobre um jogo tradicional lá na favela de Heliópolis, que parece que todo ano acontece o jogo dos pretos contra os brancos. Eles mostram nessa partida o pessoal se organizando, tem tipo assim, aí fica toda essa questão do pardo, quem não se identifica nem como preto nem como branco, tem a torcida olhando alguém do time dos brancos falando, mas aquele ali é preto, e o outro ali do time dos pretos falando que é branco, e também todo o clima pesado que fica em torno lá do jogo, que fica assim, ninguém quer falar que tem um clima pesado, fala que é festivo, mas tem sempre uma tensão ali, e nesse jogo de futebol, assim, eu acho que é um filme bastante interessante. Uma música também que eu queria indicar, que é muito boa, chama Preconceito, do grupo Bota Fala. Eu acho que o pessoal vai gostar. É uma música bacana mesmo, vou colocar aí depois. Essa música é ótima. Bom, estamos chegando aqui no final do programa, né? Eu queria agradecer muito o Márcio, foi muito legal a conversa, aprendi bastante, eu não sabia quase nada sobre o tema, assim, aprendi muito mesmo. E queria dizer que o espaço é sempre aberto para você, sempre que você desejar falar, a gente está aqui à disposição. E queria abrir o espaço também para você divulgar algum trabalho, divulgar algum meio de contato pro pessoal. Assim, então, eu tenho um blog chamado afrolatinidade.blogspot.com.br, que ali faço umas reflexões sobre esse tema, das relações raciais de modo geral. Eu também publico alguns poemas meus, eu sou poeta, e nas minhas poesias procuro refletir um pouco sobre essas questões em torno das relações raciais, né, do lugar do negro na sociedade brasileira. Enfim, aí acho que tese de doutorado e artigo dá para ver pelo currículo Lattes, é só procurar lá na internet, basicamente isso. Ok, a gente agradece muito a sua presença, foi uma ótima conversa aqui com você, foi um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom, eu que agradeço vocês, o convite do professor Marcos, e estou à disposição, se precisar conversar sobre outros temas, né, ligado ao que eu tenho me dedicado, fiquem à vontade. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor. Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor. Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor. Unidos pela história, somos todos iguais. Não viemos acorrentados em navios negreiros como no século passado, não. Chegamos aqui, de tênis, gravata, relógio no glúteos, cabeça raspada. Sei lá, se isso é que chamam de civilização. Que cara é essa, bro? Sou diferente, sou. Pra frente eu vou. Qual é a parte da minha história você não entendeu? Por ser diferente não me faz teu inimigo. Nossas diferenças que fazem do mundo mundo. Preciso de ti, sei que precisas de mim. Bro, sacou? Yeah! Brasiquis confirma. Negro ou negra também pode ser. Pai ou a mãe, por isso pode ter. Há diferença na cultura ou na cor, mas que na verdade somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor. Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter a diferença na cultura ou na cor. Unidos pela história, somos todos iguais. Podemos ter
de mania. Hoje é bem esse beat rap, esse flow. Dito bem esse dedo, pronto eu tô aqui. Eu não sou ninguém, brother, vai. Olha para mim, homem como tu, como qualquer um. Homem mal criado, deixa de maldade, não me trata assim. Vai, esquece a minha cor, minha raça, minha fala. Não importa se eu sou o pobre, se eu vivo na senzala ou no gueto. O que é certo, man, aqui todos somos iguais. Dá respeito, seu brother. Bora.